Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Também os nossos queridos internautas, a paz do Senhor. Quero já agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade e também ao nosso pastor Wilson, a irmã Marli. Que Deus abençoe grandemente. Vamos ler em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, que diz assim: a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Irmãos, nós podemos ver nessa palavra que o povo de Israel, eles estavam a caminho da terra prometida. Já estavam quase findando os 40 anos de peregrinação pelo deserto. O povo já havia passado por muitas dificuldades, por muitas situações, onde eles clamaram ao Senhor e o Senhor os respondeu. Mas também houve muitos momentos em que o povo murmurou, e esse aqui foi um deles. Após tantas experiências com Deus, Deus provendo maná, Deus provendo água da rocha, mais uma vez o povo vai e murmura contra Moisés, e murmura contra Deus, dizendo: nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui nem pão e nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Será que nós também não fazemos o mesmo? Quando chegamos já na casa do Senhor, tendo tantas experiências com Deus, tendo tantas situações que Deus já te deu vitória, já ouviu a sua oração, e às vezes nós chegamos na casa do Senhor e falamos: temos fastio deste pão tão vil. Falamos desta preciosa palavra, deste precioso alimento, e torcemos o nosso nariz às vezes por aquele ou aquela que vai falar: mas ela de novo, ele de novo, aquele pão tão vil. Que nós possamos nesta noite meditar, que às vezes nós nos achamos tão bons, mas na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o povo de Israel e vemos tantas coisas que eles viveram, tantas bênçãos, e eles foram tão ingratos, será que não estamos sendo parecidos ou semelhantes com eles? E diz a palavra do Senhor que eles se angustiaram muito. Há momentos na nossa vida que nós passamos por angústias, passamos por tribulações, situações difíceis. É o mudar de Deus na nossa vida. Mas nós devemos estarmos atentos, porque são nesses momentos de angústia, de tristeza, momentos de cansaço da caminhada. O povo estava cansado, já era 40 anos, estava chegando nos fins dos 40 anos de peregrinação. Eles estavam cansados de andar. Eles eram pó e carne, assim como eu e você. E foi nesse momento que o inimigo se aproveitou mais uma vez do coração deles para murmurar. Então
pecados e morreu. E diz a palavra que o povo se acordou, viu que havia pecado contra Deus, que havia murmurado contra Moisés e contra o Senhor. E eles pedem a Moisés que ore por eles. E o Senhor manda a Moisés fazer uma réplica de uma serpente de metal e levantá-la numa haste. E diz a palavra do Senhor que quando alguém era picado pela serpente, esse alguém olhava para a serpente de metal que estava levantada no deserto, ele ficava sarado, ele vivia. Isso nos remete a Jesus Cristo na cruz, porque Jesus, ele também foi levantado lá no Monte Calvário, naquela cruz, crucificado. E diz a palavra do Senhor que todo aquele que olhar para Jesus também será salvo. Glória! Jesus, ele veio para vencer a antiga serpente. Em Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a antiga serpente. Versículo 13, 14 e 15 diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E essa serpente continua por aí, meus irmãos. Ela já foi vencida sim lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Mas ela continua ali procurando alguém para picar, alguém para envenenar. E todos nós um dia fomos picados por ela. E todos nós um dia fomos envenenados por ela. Porque diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. Mas um dia eu e você tivemos a oportunidade de olhar para o Cordeiro de Deus, para olhar para o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, fomos salvos, fomos sarados. Glória a Deus! E essa oportunidade ainda continua aqui. Ainda é possível, se você ainda não olhou para Jesus, se você ainda não foi sarado do veneno do pecado, Jesus quer fazer isso hoje para você. E diz que 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente enganou Eva e está a enganar muitas pessoas ainda com o seu veneno. Aleluia. Mas lá em Gênesis, o Pai já tinha dito que haveria um que viria para esmagar a cabeça da antiga serpente. E aqui no deserto, o Senhor vai mandar Moisés fazer isso novamente para que o povo lembrasse. Lembra lá de Gênesis? Lembra que eu falei lá para o homem e para a mulher? Eu já decretei a vitória. O Messias virá, o Cordeiro de Deus virá. E o Senhor estava fazendo com que o povo lembrasse da promessa, que a promessa iria se cumprir. E pela fé, quando eles olhavam para a serpente pendurada na haste, eles eram salvos, eram libertos daquele veneno mortal. E da mesma forma, nós também precisamos olhar para Jesus para sermos salvos deste veneno, do veneno do pecado. Em João, capítulo 3, do versículo 14 a seguir, vai dizer assim: o próprio Jesus dizendo sobre ele: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse
Aleluia.